Ok, Pedro, estou entendendo como funciona cada parte do trabalho, mas na hora de sentar para realmente escrevê-lo, eu não consigo sair da primeira página. Qual é a dica? Qual é o processo para se escrever o meu projeto de pesquisa, o meu TCC ou o meu artigo? No vídeo de hoje, vamos finalmente iniciar a escrita de forma prática do nosso trabalho acadêmico. Oi, meu nome é Pedro Feitosa, esse é o meu sinal em Libras. Seja muito bem-vindo à minha casa, o meu canal, em que estamos conversando sobre como ultrapassar as barreiras do trabalho científico de forma fácil, de forma simples. Nos últimos vídeos temos falado sobre cada parte do projeto, de cada parte do trabalho acadêmico de forma isolada, mas hoje eu decidi falar sobre como é o momento de realmente escrever, concatenar essa ideia que eu estou tendo. Eu já recebi ligações, áudios no WhatsApp de pessoas completamente aflitas que têm um prazo e não conseguem entregar e perguntando como é que faz, pedindo minha ajuda. E eu sempre repasso essas dicas, as quais eu vou dizer aqui para você agora. Como eu já falei em outro momento, você teve a ideia de um tema, então inicia-se a busca por estudos sobre aquele tema. Inicia o que chamamos da revisão bibliográfica. Você está coletando estudos, livros, artigos, pesquisas, teses, tudo que você encontrar nas bases de dados sobre esse estudo que você vai realizar, não é verdade? Primeira dica é você selecionar o que é bom, o que tem informações relevantes, as quais vão contribuir para a escrita mesmo do seu texto. Tipo assim, ali aqui esse artigo sobre aleitamento materno e tá tão bom a ideia dele, tá tão legal as informações que eles estão trazendo que eu quero que o meu tenha essas informações também, eu quero citar esses autores. Então você começa a ir separando todos esses trabalhos, tudo isso que você localizar de material que você quer que tenha no seu, que você vai utilizar como base para montar o seu. Lembrando que, peguei esse artigo aqui que é sobre epidemiologia, e eu sei que na introdução eu tenho que falar de epidemiologia, então eu já deixo separado aqui esse artigo para a minha introdução. Eu vi aqui esse artigo que ele é bem conceitual, ele está explicando os conceitos da minha área bem direitinho, então eu já separo ele também para eu colocar na introdução. Eu estou vendo aqui agora esse outro artigo que está com o mesmo resultado que o meu, então ele é bom para eu utilizar na minha discussão, para eu citar ele na discussão. Então já separo ele, artigo da minha discussão. O que é que eu estou querendo dizer? A dica 2 é você montar pastas, você montar espaços em que você está separando os artigos que você quer citar em cada parte do seu texto. Então, na introdução eu vou citar estes, na discussão eu vou citar estes, nos resultados eu vou citar estes. A segunda coisa para você fazer agora nesse momento que você está escrevendo o seu trabalho propriamente dito. Depois que você está com esses trabalhos, o que é que eu faço? Então, a terceira dica, na verdade, é compartilhando o que é que eu faço. Se você tiver uma forma mais fácil, mais organizada, mais bonitinha, diz aqui nos comentários, compartilha com a gente que eu vou adorar saber, hein? Posso compartilhar com os outros colegas também. Então, como minha cabeça funciona muita coisa ao mesmo tempo, então o que é que eu faço? Eu copio todo esse texto que eu quero usar e eu jogo em um documento do computador, em um Microsoft Word, né? Eu jogo em um Word e vou jogando. Botar assim o tópico em cima, introdução. Aí eu vou jogando os parágrafos que eu encontrei que eu quero citar na minha introdução, que eu quero que estejam na minha introdução, que tem informações relevantes. Aí depois eu coloco o tópico discussão. Aí eu vou jogando os parágrafos que eu encontrei dos artigos na literatura que eu quero também que estejam na minha discussão. Então eu faço esse documento com vários artigos copiados e colados das partes que eu quero que estejam no meu trabalho propriamente dito. Então essa é a terceira coisa que eu faço. Agora que eu tenho esse super Word com todos os documentos que eu quero, com todos os textos que eu quero citar, jogados, colados lá, aí eu começo a lapidar, eu começo a transformar esse monte de informação em um texto estruturado. Então, eu já falei para vocês como se faz a introdução, né? Tá aqui
o meu vídeo, que eu vou deixar o link para vocês assistirem se ainda não viram. Agora que eu sei o que é que se faz na introdução, eu vou organizando esse meu documento com vários textos para transformar ele em uma introdução, seguindo aquelas partes que eu sei que tem que ter na introdução, a qual eu já expliquei a vocês neste outro vídeo. E aí, para você citar esses estudos, para você utilizar esses estudos, como eu estou dizendo, você pode seguir dois caminhos. Na verdade, a gente mistura essas duas opções. Quais são elas? São a citação direta e a citação indireta. Então, no nosso texto científico, a gente sempre está citando outros autores para embasar a nossa informação, né? Porque sempre estamos trazendo informação que outra pessoa já estudou, que outra pessoa pesquisou uma base antes. Então, o nosso conhecimento, ele não vem do nada, né? Ele vem sempre a partir de outra pesquisa científica. Então, é bom para mim citar. Então, vejo às vezes colegas que me mandam um texto com páginas imensas, sem nenhum autor citado. Eles dizem, não, Pedro, mas é porque eu tirei tudo da minha cabeça. Tá, você pode ter tirado da sua cabeça com suas palavras. Mas quando você estudou para você saber esse assunto, você não inventou ele. Você estudou segundo algum autor que pesquisou ele. Então, se você utilizou essas informações segundo um autor que você estudou para você saber, então você tem que citar ele, porque você não inventou essa informação, você aprendeu com alguém. Então, sempre tem que citar, e é bom citar, porque isso mostra para o avaliador que você buscou várias fontes, que você leu vários trabalhos, que você está informado, tá bom? Agora, para adiantar o nosso caminho, você pode seguir o caminho da citação direta ou da indireta. A citação indireta, que é a que mais fazemos, é aquela em que nós lemos um texto de alguém e aí nós vamos escrever com as nossas palavras o que nós entendemos daquilo. Então, eu li aqui o texto de Silva 2020 me explicando sobre a importância do aleitamento materno na prevenção de doenças infecciosas. Juntei todas essas informações de Silva que eu joguei lá no meu Super Word e eu vou modificando as informações dele segundo as minhas palavras. Aí a dica número 4, que é uma dica bem pessoal, vai colocando conectivos, vai modificando o jeito de dizer, a forma que ele trouxe aquele dado. Então a Silva realizou uma pesquisa de campo e aí você vai explicar a pesquisa de Silva, então você muda o tempo verbal, entende? Então você vai explicar a informação dele com as suas palavras. Então, isso é a citação indireta. Você leu e você apresentou com suas palavras. E aí, como é que vai ficar no texto? Vai ficar Silva, 2018. Então, aqui um exemplo para você ver. Estou aqui colocando este parágrafo de um artigo que tem uma citação indireta, né? Por exemplo, está aqui o texto. Este tipo de pesquisa é incentivado, definida judicialmente através da lei que dispõe acerca da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos. E aí a pessoa que escreveu esse parágrafo, ela aprendeu isso através de Brasil 2017, porque provavelmente era um documento um documento federal. Quando é documento federal, a gente cita como Brasil. E também ela utilizou os conhecimentos do artigo de Esperidião e Silva 2018. É assim que você vai citar a citação indireta. Você leu o artigo dele, você explicou com suas palavras e você coloca assim o texto, tá bom? Então, isso é a citação indireta. A citação direta, por sua vez, é aquela em que você está explicando aqui aquele tema. Então, digamos, você está ali explicando sobre direitos humanos e aí você quer utilizar tal qual as palavras que um pesquisador usou. Então, digamos que o pesquisador aqui, o exemplo que eu vou dar para vocês é Savassi 2010. E aí, Savassi fez uma pesquisa muito legal que eu quero utilizar tal qual as palavras dele. Como é que eu faço? A principal regra é que se você vai copiar e colar mais de 3 linhas, então você tem que recuar a sua página, o seu texto dentro da página em 4 centímetros na barra da régua do documento de digitação, tá bem? A outra regra é que você tem que dizer a página que você tirou. Então, quando a citação é indireta, como no exemplo que eu mostrei há pouco, não precisa dizer a página que você tirou. Mas se a citação é direta, em que você está utilizando
utilizando tal qual as palavras da pessoa, tem que ter a página, porque é aí que vai localizar essas palavras no texto, tá bom? Quando é que eu vou usar a citação direta? Nesse momento que eu quero utilizar tal qual as palavras da pessoa. E aí eu vou explicar o que eu entendi daquilo depois que eu coloquei as palavras dele. Outra opção, eu explicar um tema com minhas palavras, de explicar uma coisa, e aí depois, para justificar esse meu argumento, eu coloco as palavras de outro autor tal qual. Então, um exemplo. Diante do exposto, Savassi, 2010, página 3, contribui ao afirmar que. Então, aqui a pessoa, ela já tinha dito um tema, e aí para ter mais validado o tema dela, ela colocou diante do exposto, Savassi. Então, eu disse isso e Savassi também disse. Está lá na página 13 de 2010. E aí coloca tal qual o parágrafo de Savassi. Como são mais de 3 linhas, recua a página em 4 centímetros, tá bem? E aí no final coloca de novo Savassi 2010, página 3, em maiúsculo porque é ABNT, tá bom? Em outro momento eu vou explicar as formas de gerar referência, ABNT, Vancouver, APA, mas agora você sabe a diferença entre citação direta e indireta, que é basicamente esta, tá bem? Esta é a explicação como eu faço para realmente escrever um texto. Dei os exemplos da citação direta e indireta, explicando a diferença de uma e de outra, quando usar uma e outra e como elas vão contribuir para você fazer o seu texto de forma mais dinâmica, de forma mais rápida, tá bem? Então, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha e te aguardo para o nosso próximo encontro, em que vamos aprender mais algumas coisas sobre como fazer o nosso trabalho acadêmico. Grande abraço e até a próxima!